Yogi Suricima! O capítulo 844 de Kingdom começa com uma página colorida do Eisei com o rei fazendo um sinal de cumprimento. Na capa podemos ver os dizeres que o primeiro grande passo rumo à unificação da China havia sido dado. Voltamos para falar mais sobre este capítulo depois da vinheta. O dia começa com Shin, Kyokai e Ten sendo convocados para uma reunião com a general parecendo que havia caído da cama. Shin observa ali o Tou em cima das escadarias e entra na defensiva, dizendo que tem certeza que não havia se atrasado daquela vez. Porém, questiona se havia entendido o horário errado da reunião. Tou lhe responde que não, Shin não está errado e lhe diz que para o jovem este é um trabalho excelente. Shin questiona qual é a do general e que por um instante ele fica extremamente assustado e diz que ele não é tão idiota ao ponto de se atrasar todas as vezes. Só que é neste momento que podemos ver mais uma vez que Shin não está na altura ainda do Tou. Hara mostra de forma incrível, através ali das escadarias, como Shin estava ainda alguns degraus abaixo do general. Tou fica então encarando ali o Shin por alguns segundos, o que lhe deixa desconfortável. E assim ele pede para o Tou dar licença, até que o general lhe chama pelo nome. Tou diz que eles melhoraram um pouco, mas atraso ainda é um atraso. O que Shin acaba questionando, o que faz o Rokomi sair ali de um dos salões e gritar, dizendo que eles estão atrasados e que não devem fazer o comandante supremo esperar, chamando o Shin de idiota. Rokomi diz que eles deveriam parar de ser chamados ali de unidade Rishin e que deveriam ser chamados de unidade Shin lenta, o que faz Ten pedir desculpas e Kyokai bocejar mais uma vez. E já dá pra entender por que eles atrasaram, né? Porque tirar a Kyokai ali da cama deve ser algo muito difícil. Shin só fica em silêncio recebendo a repreensão. E se você não deixou o like nesse vídeo, você já tá atrasado, né? Não vai fazer que nem o Shin receber ali um puxão de orelha do Rokomi. Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos de Kingdom. Se você é fã dessa obra, eu tenho certeza que você já deixou as suas reações nesse vídeo. E se você quer chegar um pouquinho a mais aqui nessa unidade, se torne membro aqui do canal, mande o seu valeu, mande o seu hypar, fortaleça ainda mais os conteúdos de Kingdom cada vez mais aqui no canal no Geek Brasil. Vemos que Shourenkun então aparece e começa a agradecer a todos pelos serviços excepcionais que realizaram na conquista de Han. E ele diz que uma grande cerimônia será realizada em Kanyou pelos méritos conquistados em seu devido tempo. Mas ele reforça que gostaria de homenagear a conquista de todos ali, mesmo em primeira mão. O general supremo questiona se eles se lembram que, após sofrerem 2 derrotas consecutivas pelas mãos de Riboku, o caminho de Qin para unificar todas as terras em um certo momento havia se rompido. Shourenkun então acaba dizendo que a corte imperial de Kanyou estabeleceu 3 pilares para a recuperação de Qin. O primeiro era criar um censo de todos os cidadãos de Qin e recrutar novos soldados a partir disso. O segundo pilar era preencher o vazio deixado pela partida ali de Kanki e Ozen, concedendo a Ohon, Monten e Rishin a autoridade equivalente à de um grande general, reconstruindo assim toda a estrutura militar colapsada. O que na verdade, esses 3 comandantes superaram suas expectativas e contribuíram enormemente para a captura de Shintei, o que faz Shin abrir um leve sorriso. Shourenkun continua dizendo que o grande objetivo da retomada de Han era fazer com que Shinten caísse com a quantidade mínima de sacrifícios, o que foi possível graças à genialidade do general Tou, que realizou tudo de forma magnífica. Porém, agora vem o pilar final, o mais difícil de todos eles.
Shohenku então diz que nem mesmo na era do deus da guerra, o rei Sho, um dos 7 estados combatentes, acabou caindo. Ele diz que sozinho este feito seria impossível, mas todos juntos conseguiram fazer história. Isso tudo por causa de todos reunidos naquela sala. Shohenku diz que só tem a agradecer a todos e agradece mais uma vez com suas palavras de gratidão. Para quem não entendeu aqui o porquê que o Shohenku ele está agradecendo tanto, ele tomou tanto nó tático ali do Riboku que ele quase pensou em se churrascar. A gente observa isso lá na conversa dele com o Issei, né, quando ele levanta os 3 pilares sobre quase a união da China ter sido realmente rasgada, e definitivamente tudo estava nas mãos ali do Shin e do Tou, né, para conquistar Han, porque se eles não conquistassem Han e sofressem ali, nem que fosse ali uma derrota, mas um impasse, ou até mesmo uma vitória muito sacrificial, tudo seria realmente descartado e provavelmente a Issei não conseguiria continuar ali com o seu planejamento de unificar todas as terras da China. Por isso ali que ele está agradecendo tanto eles, né? Tanto ali o Shin, o Tou e a Kyokai lhe deram a vontade de viver novamente, porque ele está conseguindo enxergar ali a reunificação da China acontecendo. O Shohenku diz que agora começa o trabalho de governança e política interna, e que ele e Rishi unirão forças para absorver os poderes de Han para dentro das forças de Qin, e com este poder eles vão se unir novamente para destruir Zhao. Desta vez eles vão acabar com Riboku. Todos recebem ali as palavras do Shohenku com um peso absurdo, mas ele continua dizendo que todos já devem estar cientes de que a força principal da campanha para Zhao será naturalmente todos que estão ali, os conquistadores de Han, e que serão liderados pelo general Tou. O pessoal começa a comemorar dizendo: Riboku, pode esperar, a sua hora vai chegar. Mas aí o Rokomi manda eles calarem a boca. O Tou então pede licença no meio de toda essa celebração e ele pede ali para que Shohenku permita que ele fale, que ele comece ali a falar algumas palavras. O Tou então se dirige até a frente e fala o nome de cada um dos presentes que lideraram a conquista de Han: Rokomi, Ryokoku, Kanou, Karyoten, Kyokai e Rishin, falando sobre cada um deles mediante a conquista ali do território. Ele agradeceu a todos pelos imensos esforços, o que o Rokomi lhe interrompe e questiona o que houve com o Tou assim de repente. Tou fica em silêncio por um instante e começa a explicar o que vai dizer. Ele diz que embora as forças de Qin tenham capturado Shintei, na verdade ela caiu graças à decisão e às ações de um único rei e de uma única princesa. Por causa dessa decisão deles, que o povo de Han e também o exército de Qin foram poupados do derramamento de sangue. Tou então se lembra da quase morte da princesa e diz que o peso dessa responsabilidade recaiu tremendamente nos ombros do rei e da princesa Nei. A guerra realmente terminou, mas o sofrimento do povo de Han está apenas começando. Sua riqueza, seu povo, tudo que pertence a Han será tomado e transformado em propriedade de Qin, e que isso, de forma alguma, é algo fácil. O Tou então diz que acredita que a responsabilidade por fazer isso acontecer ainda recai sobre ele, um dos 6 comandantes que atuou como general no ataque a Shintei. Todos então ficam em choques com as palavras de Tou, já prevendo o que o general iria dizer a seguir. Tou então diz que ele acredita que chegou a hora de pendurar a sua espada naquele lugar. Ele decidiu pela sua aposentadoria, deixando todos os seus subordinados em choque, com Ten e Shin espantados também. O que foi que eu falei? Só não acreditava que o Tou iria se aposentar quem não estava conseguindo enxergar as entrelinhas dos últimos capítulos. A gente já tava falando isso pelo menos há uns 10 capítulos, de que o Tou iria se aposentar depois no final ali de Han. Fica aí a questão se ele vai se aposentar depois de Zhao ou se ele vai se aposentar aqui mesmo. Mas tudo leva a crer realmente que ele se aposente de forma definitiva aqui depois de Han.
Tou diz que deixará sua espada de lado e viverá sua vida apoiando a princesa Nei, enquanto ela guia o povo de Han. Rokomi fica puto com Tou e questiona o que diabos ele está dizendo, lhe chamando de desgraçado e que está cansado ali de suas piadas idiotas. Mas Tou, quase como se estivesse sorrindo, diz que aquilo não é uma piada. Rokomi então diz para o Tou não ferrar com ele e manda o general calar a boca. Kyokai então acaba questionando ali se tudo isso era por causa ali da coluna do Tou, dizendo que a coluna dele está torta. Ela abaixa os olhos e o Tou acaba respondendo que não, né? O Tou acaba respondendo ali para ela, dizendo que não era isso. Mas a Kyokai continua reforçando que a coluna dele está extremamente torta. E o Tou fica teimando com ela, falando: não, minha coluna não está torta. O Rokomi então fica desesperado, achando realmente que se trata da coluna torta. Mas aí o Tou responde para o Rokomi de que ele já falou que não se trata da sua coluna torta, né? Que ele não está com a coluna torta, o que ele pede para o Rokomi lhe escutar. Como ele já havia dito para o comandante-chefe, o próximo poder já floresceu. Ohon, Moten e aquele que apareceu de repente diante deles há 15 anos. O Shin, ele se lembra do garoto que apenas ao encontrar o Oki nas planícies de Dakan em sua primeira batalha, imprudentemente pediu para se tornar seu discípulo. Era apenas um pirralho que parecia mais com um macaco que foi jogado ali em uma terra sem lei, o que deixa Shin envergonhado com as falas de Tou. Vemos a cena que o Oki lhe chuta em direção ao abismo e que o Shin foi pra cima ali dos lobos e voltou ali como líder da matilha. Mas Tou lhe exalta, dizendo que agora ele serve como um vice-general na guerra decisiva contra Han. Tou diz que foi Shin quem trouxe a vitória para o exército de Qin. O que o jovem responde que não é bem assim, ele não conseguiu tudo sozinho. Mas Tou enfatiza dizendo que não, Shin venceu aquela batalha por todos eles e que em um piscar de olhos ele derrotou Hakuo Koku, virando a batalha a favor deles. Isso porque nas planícies de Eitei, o exército de Tou e de Hakuakan estavam em um impasse terrível. Foi isso que ele pensou naquele momento. Tou então diz que Hishin se tornou um grande general muito além da imaginação de todos eles. Porém, sempre existiu uma pessoa que acreditou em Shin, que acreditou que o nosso jovem chegaria extremamente longe. Ele diz que na batalha de Baiou, o mestre deles, Oki, morreu. Vemos então o Houken matando o Oki outra vez, mas a mão firme do general se recusa a largar sua glaive. Tou então diz que a glaive que continua tudo o que o Oki foi confiada ali a Shin, um mero comandante de 100 homens. Naquele momento, ele e Rokomi ficaram ressentidos com Shin por causa disso e se perguntaram por que Shin havia sido escolhido. Eles criaram várias suposições, acharam que era provavelmente porque Shin era o único que não temia o pássaro monstruoso de Qin, Oki, a quem todos os outros tinham medo. Acreditavam que era por causa que o Oki achava essa escolha algo cativante, como se estivesse brincando com o destino. Mas para variar, estavam errados quando se tratavam da visão de Oki. Mesmo ali diante da morte, há muito tempo, Oki já havia percebido o potencial latente do Shin. Em choque, Shin ouve as palavras de Tou lhe dizendo que ele realmente era um homem que se tornaria um grande general dos céus. Foi por isso que Oki confiou sua glaive ao jovem general. Todos abaixam a cabeça, começando a chorar, o que tira um pequeno sorriso do rosto do Tou, com ele questionando que o senhor deles era mesmo uma pessoa incrível. Tou então pega ali o colar dos 6 grandes generais e devolve a Shourenkun e pede para ele levar de volta para Kanyou, o que faz Rokomi chorar, chamando pelo comandante. Agora, o ex-grande general ignora ali o Rokomi e se vira para Shin, dizendo que ele ainda não é um grande general. E para fazer isso, Shin precisa romper mais uma grande muralha e subir mais alguns degraus. É por isso que o Tou ficou encarando ali o Shin no começo do capítulo, quando ele observa ali de cima para baixo
de que ainda faltavam alguns degraus para que o Shin pudesse alcançar o status de um grande general sobre os céus. Tou questiona se Shin sabe do que ele está falando e o garoto lhe responde que com certeza essa muralha é Riboku. Tou diz que é exatamente mesmo sobre ele. Chegou a hora dele derrubar Riboku. Ele será a pessoa que fará isso. Tou termina dizendo que com suas próprias mãos Shin derrubará Riboku. E ao fazer isso, ele se tornará um dos 6 grandes generais.